Graça e paz, irmãos. Gostaria de falar com vocês nessa manhã sobre o legado musical de Lutero para os dias de hoje. Mas eu queria já deixar bem claro nesse início que a gente vai falar de princípios, tá? Então, de forma alguma, eu quero que vocês entendam, a gente vai cantar a música de Lutero hoje, vamos trazer música do século XVI para os dias de hoje, né? Não é isso. Mas, para a gente entender, até a música que a gente faz hoje, ela tem sim uma influência da música reformada, da música de Lutero, para a gente entender os princípios que regeram o tempo de Lutero, né? A música que ele fez e que até hoje nos influencia e nos ajuda, pode nos ajudar também na música que a gente faz. Mas eu queria começar com os irmãos. Essa é a minha palestra, a gente canta bastante, tá? A gente vai cantar um pouquinho, então eu queria que vocês me ajudassem aí e a gente vai fazer algumas experiências, tá joia? Todo mundo topa? Vamos começar assim. Eu vou falar uma coisa, um texto de duas formas, tá? E depois você vai me dizer qual que você prefere, qual que você achou melhor, tá bom? Então eu falo e vocês repetem. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos. Prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Ok? Então essa é uma forma. Agora outra, eu faço e vocês repetem. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos. Prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Ok, 1 ou 2? 2? Quem mais se arrisca? 1 ou 2? Eu acho que é um consenso, né? Então vamos entender o que aconteceu. Primeira vez a gente falou, simplesmente, certo? Segunda vez, nós cantamos, certo? Mas, se a gente parar para pensar, o cantar exige muito mais da gente, certo? Exige muito mais do nosso ouvido, da nossa audição, de produzir sons, de afinação, exige ritmo, certo? E ainda assim, a gente faz com muito mais prazer, com muito mais eficiência, do que simplesmente repetir o texto, do que simplesmente falar, não é? Então, o que eu quero que os irmãos já comecem a refletir no início dessa palestra é a função da música, é como a música ela atinge, ou ela nos atinge, ela chega em nós, ainda que a gente não queira, é involuntário isso, mas só de você estar em um lugar que haja música em volta, ela estará agindo em você, é involuntário, quer você queira ou não, né? Por isso a música é considerada uma das artes mais completas, porque ela nos atinge de várias formas, né? O nosso intelecto, mas também todas as nossas emoções, não é? Então ela é muito completa nesse sentido, apesar de que ela exige mais de nós, sim, mas ainda assim é mais prazeroso, ainda assim ela vai nos auxiliar a levar a mensagem adiante. E o que está aí na nossa projeção é um material que eu queria que a gente falar um pouquinho sobre isso com vocês. É baseado num livro, que esse livro é chamado O Poder Oculto da Música. É um livro que não é evangélico, não tem nenhum viés evangélico. É um livro que fala sobre música, simplesmente, sobre o poder da música, e são vários experimentos que foram feitos e comprovados de que a música, ela realmente age, né, no mundo que está à sua volta, ela age no nosso corpo,
ela é física. A música não tem nada de abstrato, tá? O reverendo Anassi falou ontem aqui sobre ondas sonoras, né? Sobre Pitágoras. Então é quase palpável isso, né? Pitágoras media as frequências, não é? Então o Lá 440, que é o chamado de diapasão natural, não é? E a partir disso as músicas as frequências vão se dividindo, né? E aí você começa a ter sons mais agudos, os sons mais graves, dependendo da quantidade de frequência. Mas o importante que eu queria que vocês percebessem agora é que a influência da música, ela é verdadeira nas nossas vidas. Quer você queira, quer não. Basta você estar exposta a ela. Alguns exemplos, rapidamente. O Reinaldo é musicoterapeuta, depois ele pode falar com mais propriedade, né? Mas, por exemplo, é fácil da gente perceber, não precisa ser músico para perceber isso. Sons muito agudos e intensos. O que acontece com um som muito agudo e intenso? Já viram em vídeos sobre isso? Vocês sabem o que acontece. O que acontece? São muito agudos e intensos. Quebra o quê? E vidro, quebra cristal. Sons muito agudos, né? Ele vai sim quebrar as vidraças, os copos, né? Sons muito graves. E sons, quando são muito graves, alguns são até imperceptíveis, de tão graves que são. Imperceptíveis aos ouvidos humanos, não é? Mas, ainda assim, eles causam náusea, podem causar enjoo na gente, tá? Ritmo. O ritmo acelerado ou um ritmo descompassado, ele pode sim alterar o batimento cardíaco. Basta você estar exposto a uma música dessa natureza, que ela vai sim alterar o seu batimento cardíaco. Mas também, se você quer dar aquela relaxada, né? Se você quer abaixar o batimento cardíaco, ficar bem sossegado, o que a gente faz? Coloca uma música, desliga, apaga a luz, coloca aquela música tranquila, que o seu batimento cardíaco volta ao normal e desacelera. Certo? Eu fiz em um desses encontros nossos, bem antes de eu participar do Conselho de Música, lá em São Paulo eu trabalhava na igreja de Casa Verde, e a esposa do pastor também era musicista, ela tocava, e a gente fez um encontro desses, e a gente teve uma ideia de fazer uma sala de música, para fazer esse tipo de experiência, né? A gente fechou uma sala toda, escureceu, a sala acarpetada, a gente colocou puffs, almofadas. Então a gente selecionava assim umas 10 pessoas só para ficar naquela sala, podia deitar lá e ficava exposto ali a vários tipos de música. Começava já vendo quanto que era o seu batimento cardíaco, uma experiência mesmo que a gente resolveu fazer. E ali a gente colocava música muito alta, colocava rock pesado, né? Colocava muito ritmo, depois colocávamos música bem tranquila, e de fato o batimento cardíaco era alterado a partir da música que você escutava. A gente fez essa experiência ali e foi algo realmente muito interessante, que a gente pôde verificar na prática isso. E tem pode passar na próxima aí, por favor? Tem esse axioma aí, essa pequena frase que diz: como na música, assim na vida. Esse tipo de pensamento, ele era muito comum, ou foi muito comum, durante toda a história da humanidade. Para os irmãos terem uma ideia, somente a partir do comecinho, na verdade, do século XX, começa a perder força esse tipo de pensamento. Mas já antes de Cristo, nós temos aí uma frase de Aristóteles, né? Bem antes de Cristo, já havia essa preocupação com a música e com os efeitos da música no corpo humano.
Aristóteles fala aí nesse texto, ele diz: emoções de toda espécie são produzidas pela melodia e pelo ritmo, através da música. Por conseguinte, o homem se acostuma a experimentar as emoções certas. Tem a música, portanto, o poder de formar o caráter. Então, a partir da música que você escuta, a partir da música que você faz, a partir da música que você vivencia, ela tem sim uma relação muito grande com a vida que você vive. Né? É aquela história do ovo e da galinha, né? O que vem primeiro, né? Mas assim, a música e a vida, assim como é na vida, é também na música. E essa foi uma preocupação muito grande em toda a história da humanidade. Que tipo de música a gente faz? Nesse livro do Poder Oculto da Música, ele narra também a experiência de um imperador chinês da antiguidade, e que ele saía para verificar o seu reino, as músicas que se fazia no seu reino. Ele não saía para verificar o exército, para verificar a cultura do povo, ele não saía para verificar nada assim de armamentos, nada disso, mas ele queria saber que tipo de música era feita naquele lugar. Ele queria saber se todos os instrumentos estavam afinados de acordo com o diapasão natural, o Lá 440. Ele queria saber porque ele sabia que, identificando o tipo de pessoas que ali viviam, ele identificava o tipo de música que era feita. Ou vice-versa, né? Ele, através da música, ele identificava o tipo de pessoa. Se a música era mais marcial, era um povo mais guerreiro. Se a música era mais tranquila, mais calma, era um povo mais dócil. E assim por diante, a música que se fazia naquele lugar refletia o povo que ali vivia. Esse tipo de pensamento, ele acaba se perdendo no nosso tempo. Chegamos no século XX e século XXI, nós temos a maior oferta de música que se tem conhecimento em toda a história. Você tem música à vontade, hoje em dia na internet, de forma muito simples, muito barata, às vezes gratuita também. Você aciona o tipo de música que você quiser ouvir. Mas esse acesso à música, ele não quer dizer que estamos preocupados com o que a música pode causar, com o efeito da música nas nossas vidas. É impressionante porque nós temos muito acesso à informação e muito acesso à música, mas nunca a preocupação de fato com o que a música faz foi tão pequeno como é no nosso tempo. E eu gostaria de mostrar para os irmãos rapidamente como no tempo da reforma eles já se preocupavam com isso. Então, pegando só um recorte na história, né? Ali o século XVI, né? Por volta ali de 1500 e pouco, o que os reformadores pensavam? Aí pode mudar a página. Os reformadores, para vocês terem uma ideia de como eles entendiam isso, a importância da música na vida das pessoas, praticamente todos eles investiram em música. Eles não investiram só na pregação. A pregação era importante, mas eles entendiam que a música era algo extremamente eficiente para conduzir, para levar o texto, para levar a mensagem, a doutrina às pessoas. Então a gente tem vários saltérios desse período, né? O saltério de Estrasburgo, que é Martin Bucer, né? Que foi o responsável, o livro dos hinos de Constança, o saltério de Genebra, que é o mais conhecido, né, e que sobrevive até hoje, o saltério de Genebra. Calvino não era músico, mas ele chama músicos para perto dele, ele contrata poetas e músicos, e eles formam, então compilam o saltério de Genebra. Tem o saltério escocês e assim por diante. Nem citei Lutero, né? Agora eu queria falar um pouquinho só de Lutero.
Na próxima, você vai ver aí, tem algumas frases de Lutero e dos inimigos de Lutero, que Lutero foi muito perseguido, né? Mas assim, só a título de curiosidade, Calvino, por exemplo, não era músico e se muniu ali de vários músicos ao seu redor, né? Mas Lutero não, Lutero era músico de formação mesmo. Ele tinha um conhecimento teórico, musical bastante grande. E a contribuição de Lutero, ela extrapola a igreja, os arraiais da igreja, né? Na faculdade de música você estuda sobre Lutero, o aspecto musical. Ele cria um estilo musical chamado de coral luterano, ou o famoso coral alemão. É um tipo de música que Lutero cria e que eu vou mostrar para os irmãos como que se deu essa formação do coral luterano e os princípios por trás disso que Lutero se utilizou, tá? Mas ele tinha isso em tão alta conta, a música em tão grande conta, que ele fala: portanto, ou depois da palavra de Deus, a música merece o mais alto louvor. É o final da frase que eu coloquei aí de Lutero. Depois da palavra de Deus, a música merece o mais alto louvor. Mas olha, perceba o que diz também, o que diziam os inimigos de Lutero, os adversários. Diziam assim: o povo inteiro está cantando essa nova doutrina. E outros: é cantando que o povo adere à igreja herética. Os hinos de Lutero estão atraindo mais almas do que seus escritos e sermões. Repara na importância da música no período de Lutero, porque Lutero, quando foi condenado, e ele iria morrer mesmo, não é? Se ele não é sequestrado e levado para aquele castelo onde ele fica 2 anos ali, traduzindo a palavra de Deus e compondo, né? Mas os seus livros foram queimados, toda a sua literatura foi queimada. Ele teve que desaparecer por uns tempos, não é? Ficou esse período todo dentro, se escondendo no castelo. Mas algo continuou acontecendo. E o texto aqui desses inimigos, os adversários de Lutero, dão essa pista para a gente. As pessoas continuavam cantando a doutrina de Lutero, ou seja, a doutrina bíblica que Lutero pregava, que tentou se silenciar através da sua condenação, através de queimar todo o seu material, todos os seus escritos, mas não conseguiram silenciar Lutero por conta da sua música, que as pessoas continuavam cantando a música que ele compôs e que continha a palavra de Deus, os textos bíblicos ali, e as pessoas continuaram sendo edificadas, apesar dele não estar em cena mais. E aí eu quero mostrar para os irmãos, então, o que Lutero fez, então, que a gente pode aproveitar hoje, ou o que Lutero fez que mostra para a gente hoje, que é tão importante na nossa vida hoje. E eu quero mostrar para vocês uma coisa que a gente está falando muito aqui, né? É o canto congregacional. Talvez uma das coisas mais importantes, uma contribuição mais importante de Lutero foi trazer de volta isso. É a igreja cantando, que já não fazia mais, a igreja já não cantava mais. Quem cantava era o clero, eram os sacerdotes, eram os corais treinados, e esses cantavam. O povo ia para a igreja só para ouvir, só para assistir, nem entender entendiam, porque era em latim. Então, o que Lutero fez para que o canto congregacional fosse de fato efetivo na vida da igreja? E aí eu quero, antes de falar especificamente da música, tem um conceito na Reforma Protestante que permeia todos os 5 solas, né?
tudo que a gente conhece da reforma, mas tem algo que antecede a isso, que é um princípio muito importante desse período da reforma, que é o sacerdócio universal de todos os santos. O que quer dizer isso? Sacerdócio universal de todos os santos. Quer dizer o quê? Quer dizer que agora eu tenho a igreja. Então não é somente o pastor que intercede pela igreja. Não é só um padre que vai lá e... Não. É o quê? A igreja. É o povo. Então o sacerdócio universal de todos os santos está dizendo que agora todos nós podemos exercer esse sacerdócio. Temos acesso ao Pai mediante o Filho. Mediante o sacrifício de Jesus Cristo, então agora todo o povo deve ter acesso ao Pai. Então todo o povo deve compreender a mensagem que é pregada. Todo o povo deve cantar. E isso não acontecia na época de Lutero. Foi daí que então nasce essa reforma musical que ele faz também. Então a primeira coisa que a gente precisa guardar e que está aí: somente o clero cantava. Somente coro especializado cantava. A música era difícil, a música era em latim, então o povo não entendia nada. Somente os treinados, né, podiam cantar. E Lutero muda isso, fala: não, todo mundo tem que cantar. Todo mundo precisa entender a mensagem. E o que fazer então? Então a primeira coisa é o texto que é em latim. Eu vou trazer esse texto para a minha língua, para a língua vernácula. E ele também começa a traduzir a Bíblia para o alemão, não é? Então, se você vai à igreja, você precisa entender o que é falado. Tradução de tudo para a língua vernácula. E aí ele começa também a fazer uma reforma musical. Naquele período, na música renascentista, era uma música recheada de um negócio que a gente chama de melisma. E o melisma, o que é? Você tem uma sílaba, e para essa sílaba você tem várias notas, tá? E a gente vai dar um exemplo aqui, mas, por exemplo, você pega o amém, você tem o A, e aí você tem um monte de nota, até chegar no men, tá? Isso é um melisma. E isso atrapalhava muito o entendimento do que se cantava, tá? Então Lutero começa com essa reforma dele: vamos simplificar a música. A música congregacional, ela não pode ser algo difícil, ela não pode ser algo tão complexo. E chegou um ponto que essa música, no período de Lutero, ela era baseada no canto gregoriano, mas se cantava em várias vozes. Cantava o canto gregoriano aqui, a melodia, e em cima tinha uma outra voz fazendo um tenor, depois um outro fazendo um baixo, mas sempre seguindo com esse canto, com esses melismas, e ninguém entendia nada do que se cantava, e era muito difícil, tá bom? Mas eu falei que a gente ia treinar um pouquinho, né? Vocês iam me ajudar. Tá de pé ainda? Pode me ajudar? Podemos fazer um canto gregoriano original, Orbis Factor? Podemos? O Criador do mundo. Vamos lá? Então esse é até a escrita, tá numa escrita antiga aí, tá na clave de dó. Esse tempo as notas musicais eram chamadas de punctus, né? Então aí a gente tem punctus, e o texto é Kyrie eleison, Senhor, tem piedade. É um texto famoso, né? Que é muito usado e muito musicado, esse texto nesse período. Então, vamos cantar comigo? É assim: Kyrie eleison. Percebeu o melisma aí? Vamos mais uma vez? Vamos tentar comigo agora? Kyrie, ó. Kyrie eleison.
Mais uma vez. Kyrie eleison. Então isso é um canto gregoriano original mesmo. E nesse período cantava-se não só esse canto, mas era uma melodia que vinha aqui, depois entrava outra, e a harmonia era feita de uma forma horizontal, tá? Vamos mais uma vez então? Última vez, soltando a voz, vamos lá? Isso. E aí surge então o que a gente chama de polifonia, que eram várias vozes acontecendo assim ao mesmo tempo, mas de forma horizontal. Senhor, tem de piedade de nós, né? Só que aí está só o Senhor tem de piedade, mas o texto Senhor tem de piedade de nós. A polifonia era feita de forma horizontal. E Lutero, ele passa a pensar agora numa harmonia mais vertical. Então ele começa a pensar agora, facilitando isso, essa harmonia que estava muito complicada, ele pensa agora de forma vertical. Então é o que a gente chama de coral alemão, que é o nosso inário Novo Cântico. Ele é 99% de coral alemão. Tem baixo, tenor, contralto e soprano, né? Então as vozes agora elas caminham juntas, tá? E nesse sentido de baixo, tenor, as vozes masculinas, né? Depois contralto e soprano. E esse pensamento da música em bloco, ele acabou como que eu diria, influenciando até a música secular. Porque aí nesse período nascem também os trovadores, aqueles que tocavam para alguém cantar, né? A música em acompanhamento. Então você tem um acompanhamento em blocos e alguém cantando. Hoje a gente toca louvor, né? Com cifras, com acordes, vem daí de Lutero, né? Ele faz essa mudança. Então a gente começa a pensar a música também verticalmente, tá? E aí pensar em acordes e em blocos. Então a gente vai ter dois exemplos agora. A gente vai fazer uma música que é a música renascentista, uma melodia antiga, e com essa harmonia, que a gente começa uma voz, depois começa outra e começa outra, de uma forma mais horizontal, tá? Você vai ver que é muito bonito, não é que é feio, é bonito. Só que ela complica um pouco o entendimento do texto. Isso que eu queria que vocês percebessem. O entendimento do texto ele fica um pouco prejudicado, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples, porque no período da Renascença, coisas complicadíssimas, que chegava a ser 10 vozes, tá? A gente vai fazer só em 3, combinado? Vocês vão me ajudar aí. E depois eu vou mostrar o que Lutero pensou, reformando essa parte musical. Então a gente vai cantar agora. Pois não. Acho que não precisa não. Vocês vão cantar a capela mesmo, tá? Tô confiando em vocês, hein? É uma melodia muito simples. O Vencedores por Cristo gravou também nos primeiros CDs deles, mas é uma melodia tradicional alemã que diz assim, ó. Pode passar aí para o pessoal seguir? Isso. Então você tem, ó. Conhecem? Soa-te, Senhor, pois tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Vamos comigo, todo mundo? Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia
dura para sempre. De novo no começo e vai. Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Ok. Então a gente vai fazer agora, é o que a gente chama de cânone, que é um tipo de harmonia bem antiga mesmo, né? Que ela é cíclica. Então um grupo começa e segue adiante. Aí depois o outro começa e segue. E depois o terceiro grupo, que está muito pequeno ali, segue. Eu vou pedir, os irmãos ali atrás podem pular lá para ajudar o grupo dali? Pode ser? Isso, aquele grupo ali dos músicos, é que eles estão um grupo menor. Agora vai. Entenderam como é o funcionamento do cânone? Vocês vão começar e vão continuar, tá? Depois elas vão entrar na hora que eu der o sinal, depois vocês. E todo mundo continua, ok? No final, ela não tem fim. Então, para a gente encerrar, a gente vai repetir o dura para sempre, tá bom? Quando eu der o sinal, a gente fica só no dura para sempre e termina. Eu espero os outros, né, para terminar. Joia? Voltou. Então vamos lá. Todo mundo comigo, então. Primeira vez uníssono, tá bom? Depois a gente divide. E foi: agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Um pequeno exemplo de como era feita a música renascentista, tá? Eram linhas melódicas que iam entrando uma após a outra, né? A gente fez uma coisa bem simples a 3 vozes, mas naquele período chegava-se a 10 vozes, então ficava algo realmente que soava bonito nas catedrais, mas não se entendia o texto. E o objetivo de Lutero era que o texto fosse perceptível, fosse entendido. Então, o que foi feito dentro do que a gente já falou? Ele corta os melismas. Ele faz agora nota, cada sílaba vai ter uma nota somente, no máximo 2, né? Ou 3 no máximo, mas não passa disso, tá? E ele simplifica a harmonia também, ele faz uma harmonia mais vertical, né? Baixo, tenor, soprano, contralto, e aí essa harmonia vai facilitar o entendimento do texto também. No princípio, e vocês vão perceber muito isso no Saltério de Genebra, de Calvino, nem acompanhamento tinha, e nem harmonia tinha, eles cantavam em uníssono mesmo. Depois que foi se acrescentando uma harmonia aí, tá bom? Vamos aprender então uma música de... Essa música está no nosso cenário Novo Cântico, é o hino 122.
E somente a primeira estrofe, 122, somente a primeira estrofe, e é um hino que foi composto por um dos auxiliares de Calvino, né? Mas que reflete esse pensamento da época, né? Esse talvez seja um pouquinho a melodia um pouquinho mais chatinha de cantar, mas acho que dá pra gente fazer. Vamos ver se a gente aprende. Ó, a minha... Ai, pera. Vou afinar melhor. A minha voz... Tô rouco. Quem pode me botar? A minha voz... Fica em pé pra ver se... É assim. A minha voz... Vou tocar primeiro. Vamos ficar de pé, consegue, irmãos? A voz está falhando um pouco. Vamos tentar, vai lá. A minha voz, ó Deus, atende, pois noite e dia clama-te. Não eu sou tão pobre aqui, a meus queixumes e gemidos vem dar ouvidos. Mais uma vez, vamos lá? A minha voz, ó Deus, atende, pois noite e dia clama-te. Tão débil sou, tão pobre aqui, a meus queixumes e gemidos vem dar ouvido. Aí era só assim mesmo, só a melodia. Vamos todo mundo agora? Vamos lá. A minha voz, ó Deus, atende, pois noite e dia clama-te. Tão débil sou, tão pobre aqui, a meus queixumes e gemidos vem dar ouvidos. Agora, com a harmonia aqui, vamos tentar? Vocês cantam? E faz. Mais uma vez, e foi? Pode assentar. O que acontecia nesse período, então, a partir de Lutero e na sequência, depois também, no período barroco, tinha outro pensamento bastante importante também,
para a gente entender, que é a música, quando ela era boa, ela era de Deus. E a música, quando era má, ela não vinha de Deus, ela vinha do diabo, tá? Então, é o princípio da ordem musical. Onde havia ordem, havia o divino, né? E quando não tinha ordem, quando tinha dissonâncias, por exemplo, naquele período, vinha de Satanás. Então tinha um intervalo até musical que era considerado o diabo na música, né? De tão dissonante que era, causava dor no ouvido. Então era chamado do diabolos em música. Mas havia um cara nesse período que ele foi conhecido como um grande exegeta musical, que foi Bach, né? Johann Sebastian Bach. E ele usava esse recurso de fazer música boa para Deus. Tudo que ele fazia era muito bom e ele fazia como se fosse para Deus. E ele usava ele era luterano, né? Então todo esse conhecimento que veio de Lutero, ele usava nas suas músicas e ele traduzia de uma certa forma o texto através da música. Então, por exemplo, tinha questões que quando tinha algum tipo de ascensão, né? Quando falava de Deus ou de Jesus subindo aos céus, tinha uma figura que subia, chamava Anabasis também, que era uma figura ascendente. Quando falava de inferno, era uma figura descendente. Então ele procurava refletir isso na música dele, tá? E eu queria dar um exemplo que Bach compôs, que é muito conhecido nosso, que é a música Jesus, Alegria dos Homens. E esse Jesus, Alegria dos Homens, ele está falando da Trindade, certo? Quando ele vai falar de Jesus, Alegria dos Homens, ele começa a pensar na Trindade. Então ele faz a música toda desculpe, irmãos, ele faz a música toda pensando nessa trindade. Então a música toda tem um desenho musical que se chama tercina, tá? E a tercina, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Ele faz a música toda representando a trindade através desse desenho. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3. Mas ele queria falar da segunda pessoa da Trindade, certo? Ele estava falando que Jesus, a alegria dos homens. Então Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E o que ele faz então na música? Ele nunca começa a frase da primeira nota. Por quê? A primeira nota representa o Pai, não é? Ele quer falar do Filho. Então ele começa sempre da segunda. Tá, 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 né? Então é sempre. Obrigado. Então ele começa sempre dessa segunda nota. Ele começa sempre do 2, representando a figura de Jesus. E havia uma figura musical também na época, que é de uma semínima pontuada para uma colcheia, que faz que é tá, 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 tá. E essa figura representava a alegria. Então o acompanhamento, você vai perceber que no acompanhamento tem essa figura. 1, 2, tá, 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 tá. Então no acompanhamento ele é recheado dessa figura também, representando a alegria. Vou tocar um trechinho para os irmãos perceberem isso.
através dos sons, ele conseguia representar o texto que ele estava falando, né, sobre Jesus, a alegria dos homens. E para a gente encerrar, irmãos, tem ali na tela um resumo disso tudo, desse pensamento de Lutero, que a gente usa disso até hoje e que a gente precisa continuar refletindo sobre isso e usando de forma adequada. Então, o primeiro é o sacerdócio universal de todos os santos, né? O canto congregacional, ele é pensado dessa maneira. Então, a gente canta, né? Não é somente o clero. O pastor Anoassi falou das diversas casas, né? Não é somente a casa de Arão, nem somente a casa de Levi, mas é Israel todo cantando, né? E Lutero resgata isso, a importância do canto congregacional, né? Todos devem cantar. O texto precisa ser entendido, a mensagem precisa ser mais clara. Ele faz reformas na música para isso, para que esse texto seja de fato entendido. E a execução, ela precisa ser facilitada, né? A gente, quando toca, a gente precisa simplificar as harmonias. Foi o que Lutero fez, ele simplificou a harmonia, ele simplificou a extensão, uma extensão mais curta. E, por exemplo, eu não estou falando que acabaram os melismas, acabaram aquela polifonia renascentista. Não, ela continuou. Bach, que foi acabei de citar Bach, ele compôs várias peças com muitos melismas. Se você pegar Handel, Messias de Handel, tem muito melisma no Messias de Handel, só que não eram músicas congregacionais, eram músicas de concerto. A diferença está aí. Os melismas, a grande harmonização, ela continua existindo, só que na música para a igreja, na música congregacional, houve sim uma simplificação, né? E não se usou, a partir daí não se usou mais os melismas de harmonias muito sofisticadas. Precisa de algo um pouco mais simples para a gente estar cantando com o povo de Deus. E por último, a música explicando o texto, a música como serva do texto, né? Explicando e evidenciando e fortalecendo o texto. Então, esses são princípios que são aplicáveis. O reverendo Anoassi falou ontem, demonstrou em alguns hinos, né, como Sou Feliz, não é? Dependendo da harmonia e do momento da letra, você consegue fortalecer aquele pedaço, vivificar mais o texto através da música. Então essa é a ideia, a proposta, né, da gente trazer esses princípios que Lutero aplicou no seu tempo para os dias de hoje, né? E a gente vivenciar a música da melhor forma. Tá bom, irmãos?